Recording is on. Prontinho. Eu compartilhar aqui a tela e a gente já inicia. Janela. Aqui. Todo mundo vendo o slide? Tudo certo? Sim? Beleza, pessoal, vamos lá. Antes de tudo, bom dia. Como vocês estão? Temos poucos seres humaninhos hoje aqui. Acho que esse foi o recorde de menos alunos que eu já tive numa aula. Foi o recorde. Numa aula não, numa aula daqui, né? Estamos em 8 alunos, sem contar eu. Mas tudo bem, não tem problema. Se o pessoal vê depois, né? Povo de ressaca real, né? Feriado. Provavelmente deve estar mesmo. Vocês estão bem? Vocês estão vivos? Estão conseguindo ver? Porque eu tô vendo só o grego, mas vocês estão vivos aí, do outro lado da tela? Sim. Sim. Então tá bom. Então hoje nós veremos Future Perfect e Future Perfect Continuous. Não é muito difícil, tá? Eu acho mais fácil do que os Past Perfect Continuous e blá blá blá. Eu acho ele mais facinho, assim, de utilizar, regrinhas mais práticas e tudo mais. E ao final nós faremos uns exercícios, tá? Pra gente praticar o que a gente viu. E o link vai estar no slide, e eu vou subir o slide lá pra vocês depois, então é isso aí, vamos lá. Então a gente vai começar pelo Future Perfect, né? Futuro perfeito. Usage of Future Perfect. Qual que é o uso, né, do Future Perfect? Descrever uma ação que se inicia no passado e que vai terminar em algum momento do futuro. Então aqui tem um exemplo, tá? Tá tudo em inglês e eu vou traduzindo para vocês também, se vocês tiverem dúvida. Ou se vocês quiserem tentar traduzir, falar o que tá escrito aqui, podemos tentar também. Tá escrito assim, ó. I will have taught Future Perfect for the students by the time the class is over. O que vocês acham que tá escrito aqui? Alguém quer tentar? Um, dois, três, não? Então eu vou falar. Ó, I will have taught, eu irei, eu vou ter ensinado o Future Perfect para os estudantes by the time the class is over. Quando a aula tiver terminado, ok? Então a gente vai ver agora a estrutura, né, do Future Perfect. Começando com o sujeito, né? Sempre no começo, então she, they, you, tá bom? Todos aqueles sujeitos. Vou mandar aqui no grupo não, no chat, pra gente relembrar quais são os sujeitos, né? Os pronomes, no caso, né? Pronomes. I, you, he, she, it, we e they, tá bom? São esses aqui. Eu, você, ele, ela, coisas, né? Isso, aquilo, nós e eles, tá bom? Então, aqui, ó, na estrutura, a gente vai usar um desses sujeitos, um desses pronomes. Depois, a gente vai usar will have. Obrigatoriamente vai ter esse will have, tá bom? Então, will have mais o past participle. Esse past participle a gente já viu. Se eu não me engano, eu subi para vocês, né, a tabelinha. Não sei se vocês conseguiram ver lá no Drive. Viu? Conseguiram ver? Tá lá no Drive. Então, vocês podem procurar qual que é o past participle aqui, né? Mais o complemento. Então, aqui eu tenho 3 exemplos pra gente dar uma olhadinha. Então, ó. She will have returned home. Então, até aqui, ó, já fizemos a frase com a nossa estrutura. O resto é complemento. Então, ó. She subject. Então, ela will have. Ela vai ter
returned, retornado. Então, ela vai ter retornado home, para casa, né? By the time you leave work. Na hora que você deixar o trabalho, né? Sair do trabalho. Um outro exemplo aqui embaixo, ó. They, subject, will have finished, que é o past participle de finish. Então, eles vão ter terminado toda a lição de casa antes do bedtime. Bedtime é a hora de dormir, tá bom? E o último aqui, ó, by the end of the year. E aí a gente tem uma vírgula. Então, esse by the end of the year, a gente pode colocar ele tanto no início quanto no final, né? Como tem a vírgula ali separando, significa que a gente pode trocar de lugar essa parte, né? Então, no final do ano, by the end of the year, no final do ano, you will have learned all the English tenses. Você vai ter aprendido todos os tempos verbais, né? Tempos verbais do inglês. Alguma dúvida até aqui? Não? Vou passar, tá bom? A negativa. Ai, bati a mão. A negativa aqui do Future Perfect não é difícil, a gente só vai acrescentar o not. E a gente tem uma coisinha importante que é a união do not com o will. Quando a gente junta esses dois, eles vão ficar won't, ó. Won't, tá bom? Mas a gente pode escrever eles separados. Se a gente for juntar os dois, vai ficar a contração dele, fica won't, tá? Então a gente vai. É a mesma coisa, só acrescentar o not entre o will e o have, tá bom? Então, ó, dois exemplos aqui na negativa. I won't have, eu não vou ter. Graduated, me graduado. From college, da faculdade, na faculdade. By this time, next year. Neste tempo, no ano que vem. Então, agora em abril, eu não vou estar graduada na faculdade. Não vou ter me formado. Tá? Nesse mesmo tempo do próximo ano. Mais um exemplo aqui, ó. She will not have turned off the lights. Ela não vai ter turned off. Quem sabe o que é turned off? Tornado. Nesse caso, não. Se fosse só turned, pode ser. Mas nesse contexto aqui não, porque a gente tem o turned off the lights. Turned off significa desligado. Essa palavrinha aqui. Ó. Turn é tornar, né? Turn off seria desligar. Tá bom? Seria tipo, tornar desligado, entendeu? Mas aí a gente só fala desligado. Então, desligado as luzes. Ela não vai ter desligado as luzes quando sua filha, né, a filha dela, chegar. Alguma dúvida aqui na negativa? Tudo certo? Mais alguém? Tá todo mundo morto aí do outro lado. Vocês estão cansados, galera? A semana foi difícil? Sim. Imaginei. Sei bem como é. Tava falando pra Bia, é que a Bia não pôde participar aqui da aula, mas tava falando pra ela. Essa semana me vestiram de coelho lá na escola, mano. Eu virei um coelho gigante e eu tive que apresentar 8 vezes uma história e fazer brincadeira com as crianças. Foi bem cansativo também. E literalmente com uma roupa de coelho gigante. Eu era um coelho gigante. E você não sentiu calor, não, professora? Senti, suei igual tampa de marmita. Deus me livre. Nossa, foi loucura. Mas. Então eu imagino como vocês também estão cansados. Depois de um dia desses, eu ainda fui estudar. Fui pra faculdade. Então, estudar num sábado de manhã, depois de uma semana corrida. Mas vamos, galera, vamos lá, tá? É fácil hoje, nós vamos terminar isso aqui, vamos lá. Ó, a gente já viu a negativa, vamos pra interrogativa.
Quem lembra da regrinha de como que a gente faz perguntas? O que a gente tem que fazer? Colocar o will antes do sujeito. Isso aí, né? A gente inverte, né? Em tudo a gente inverte. Sempre vai colocar um antes do outro. Só lembrar da palavra inverter. Então, nesse caso aqui, ó, na negativa ou na afirmativa, a gente tem o subject, depois will have. Na interrogativa, a gente vem primeiro com o will, tá bom? O will é sempre bom relembrar, né, que é uma característica do futuro. Então, toda vez que vocês verem will em alguma frase, a gente está falando de alguma coisa futura, certo? Ou futuro, ou uma prediction, seria tipo uma previsão para o futuro, né, que a gente tem. Então, estamos falando de futuro. Então, aqui, ó, interrogativa, will, mais o subject, mais o have, mais o past participle e complemento. Então, vamos lá nos exemplos, ó. Will you have finished the report by this afternoon? Will you, você terá, né? Will you have, você vai ter, no caso, né? Você vai ter finished, terminado, o report, que seria relatório, né? Nesta tarde. Nesta tarde. E aqui uma pergunta negativa, tá? Então ela já começa com won't. Quem lembra o que é won't? Ó, tem aqui. Já falei, né? Não precisa nem responder. Won't é o will not, tá bom? É os dois juntos, é a contração deles. Então, won't they have everything set up before the surprise? Então, won't they? Eles não vão have, ter, né? Então, eles não vão ter tudo set up. Set up é um phrasal verb. Alguém sabe o que é set up? Essa não é muito óbvia. Alguém quer chutar? Meu Deus, meu pai quebrando os copos tudo na cozinha. Vamos lá. Não? Ninguém quer chutar? Então eu falarei. Won't they have everything set up? Set up seria organizado, preparado, tá bom? É um phrasal verb. A gente pode substituir o set up por organized. Organizado. Ou prepared. Preparado. Qual que é a diferença se eu usar o setup ou essas duas outras palavras? Diferença é que a pessoa que vai estar te ouvindo ou vai estar te lendo vai saber que você tem um vocabulário em inglês mais, assim, avançado, porque você estaria usando esse negócio que chama phrasal verbs, verbos frasais. Eles são a junção, verbos frasais, eles são a junção de dois verbos, né, que tem significados próprios, mas quando você junta eles, eles significam outra coisa, tá bom? Enfim, e aí quando você usar essa palavrinha, a pessoa vai saber que você tem um inglês mais avançado e mais fluido. É isso. Mas pode usar as outras que não tem problema nenhum também. Não tá errado. Before the surprise. Antes da surpresa. Então, eles não vão ter tudo preparado antes da surpresa? Tudo organizado antes da surpresa? Ok? Alguém tem dúvida aqui? Só no, tá bom? Opa, com ou só. No. Isso aí, very good. Então tá bom. Mais alguém? Alguma das pessoas que estão mortas? Não. Não! Tá bom. Muito obrigada por responder, Júlia. Ok. Beleza. Vocês podem mandar no chat só um não. Pode ser só um N, que eu vou entender que é não. Os zumbis. Tá bom? Eu agradeceria. Só pra saber que vocês estão, né? Prestando atenção, pelo menos. Aqui nesse próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre expressões de tempo. Porque é muito comum a gente usar tanto o Future Perfect e o Future Perfect Continuous. É muito comum a gente usar eles com expressões
de tempo. Expressions of time. Então, a gente tem algumas aqui que eu trouxe para vocês, ó. A primeira é o by, né? E aí aqui tem a tradução do by, né? Seria no, na, em, até. Nesse caso, tá? Então, nesse caso seria isso aqui. Pode ser uma dessas traduções. Então, eu coloquei um exemplo usando o Future Perfect e o by. Então, ó, I will have finished by noon. Noon é a abreviação de afternoon, tá bom? É o final da tarde. Então, ó, eu vou ter terminado isso by noon, até de tarde. Ou de tarde, né? Na tarde. Ok? Essa partezinha aqui, ok? Do by? Beleza. A de baixo, by the time. A gente tem duas traduções aqui para o by the time. Seria quando ou na hora que. Tanto faz, né? Então, aqui um exemplo. She will have, ela vai ter. Already left. Ela já vai ter. O already significa já, tá? Então, ela já vai ter saído. O left, né? Saído. By the time, na hora que ou quando. You arrive, você chegar. Então, ela já vai ter saído na hora que você chegar, quando você chegar. Ok? O by the time, acho que ele é o mais comum de vir nesse tempo verbal, tá? O de baixo aqui, ó, until, significa até. Esse daqui não é só coloquei uma expressão não, uma frase com until, mas ele não tá no future perfect, tá? Então, só pra gente ter uma ideia de como usar. Can you send the email until 10 p.m.? Você pode enviar o e-mail até às 10 horas? Quem sabe o que é p.m.? Da noite? Isto, da noite. E nós temos o do dia. Quem sabe qual que é o do dia? É o AM. AM, isso aí. Então, AM e o PM, tá bom? AM é quando a gente tá falando alguma coisa antes, entre a meia-noite e o meio-dia. E o PM, meio-dia até meia-noite, tá bom? Então, aqui na próxima, a gente tem o before. Before é antes, tá? Antes. E aí, eu coloquei um exemplo no Future Perfect. É um exemplo bem longo, mas beleza, vamos lá. He will have won. Ele vai ter ganhado the championship, o campeonato. Before, antes, the others started practicing for it. Então, ó, ele vai ter ganhado o campeonato antes dos outros começarem a praticar para isso, para ele, né? Para o campeonato. Ok no before? Sim, ok. Vamos lá, então. E o último aqui é o when. When significa quando. The kids will have already slept. As crianças vão ter já dormido, né? Já vão ter dormido. Quando the father arrives home. Quando o pai chegar em casa. Ok? Então, ó, a gente tá vendo aqui o already, por exemplo, que ele não vem, ele é o nosso já em português, né? Então, ó, as crianças já vão ter dormido. O nosso já vem antes, mas no inglês ele vem depois, tá? Então, esse que é o ruim das traduções. Se a gente for traduzir, a gente tem que saber que as estruturas em inglês, elas não são iguais às do português. Então, se for traduzir literalmente, alguma palavra pode ficar depois e aí vai ficar estranho, vai soar estranho no português. Mas vamos lá, agora a gente vai pro Future Perfect Continuous. A gente vai falar sobre ações que não foram concluídas e se situam, né, entre o presente e o futuro. Então eu botei aqui um exemplo bem simples. I have been waiting for you. Eu tenho estado esperando por você. E vamos às estruturas. Afirmativa. Professor, Oi, volta ao último slide rapidinho, só pra eu ver um negócio. sim, senhora. Esse aqui, né? Peraí. É. Tá, Aí, pode tirar. ok. Então, ó,
No afirmativo, a gente vai usar o subject, né? O pronome aqui, subject, mas will have been. Isso daqui é a estrutura básica, tá? Então sempre vai ter o have been, tá bom? Have been, have been, have been. Se vocês virem will have been, significa que estamos falando de future perfect continuous. Mas, um exemplo, se tiver só will have been sem o continuous depois, sem um verbo no ing, pode ser que a gente esteja falando só do future perfect. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Vou explicar aqui essa diferença, que é o seguinte: a estrutura do future perfect é o have, né? Mais o past participle. Will, have mais past participle. Então eu vou colocar aqui no chat um exemplo para vocês. I will have been. I will have been. Eu vou ter estado. E aí o complemento, né? Então, I will have been here. Eu vou ter estado aqui. I will have been here. Tá bom? Então, nesse caso aqui, é só future perfect. Agora, se eu colocar, acrescentar, né? I will have been um verbo no ing, sempre que a gente vê ing, não sei se vocês lembram que eu comentei com vocês, é contínuos, né? A gente lembra de continuidade. Então, I have been waiting. Eu tenho estado esperando. Eu vou ter. Nossa, fica muito ruim. Mas, né? I will have, eu vou ter, been, estado, waiting, esperando. I will have been waiting. Eu vou ter estado esperando. Tá bom? Então, ó, a gente tem o ing. Quando tem o ing é contínuos, tá? Então, lembrando que a estrutura do continuous, ele usa esse have been. Mas o been, ele é past participle, tá bom? Então, se a gente vê o been sem o ing depois, um verbo no ing, significa que ele não tá falando do future perfect continuous. É só future perfect, tá bom? Nesse caso aqui do have been. Mas voltando. Para o future perfect continuous, a gente vai usar o subject, will have been, verbo no ing e complemento. Então, temos dois exemplos. He will have been studying for hours now. Então, ele vai ter estado estudando por horas agora. Então, a gente está falando de alguma coisa que começou, né, no passado e ela não terminou no futuro. Ela está contínua ainda no futuro. Essa ação ainda está acontecendo. Tá bom? Um outro exemplo. She will have been planning. Ela vai ter estado planejando her trip, a viagem dela, for 3 years, por 3 anos. Então, é uma ação que começou no passado e se estende até o futuro, tá bom? E não terminou. Alguma dúvida aqui? Vocês conseguiram entender? Não, Não de não conseguiu entender ou não de dúvida? não de dúvida. Ah, tá bom. Mais alguém? Tudo morto, tudo morto. Então tá bom, galera. Vamos lá pro próximo. Afirmativa vimos, negativa. Negativa, ó, mesma coisa do que a gente viu na anterior, né? Só acrescentar um not. E se a gente for juntar o will com o not, vai ficar won't, tá bom? Won't. Então, ó, subject, will not have been. Então, have been obrigatório, né? Verbo no ing obrigatório e o complemento. Então, aqui dois exemplos. By 2023, então, by 2023, né? Em 2023, they won't have been studying anymore. Eles não vão não vão ter estado, né? Estudando mais. Anymore seria esse mais, né? Eles não vão ter estado estudando mais. Nossa, fica muito feio em português, né? Embaixo, uma negativa, mas sem a contração.
We will not have been living in Peru. Nós não vamos ter estado morando no Peru. Nós não vamos ter estado morando no Peru. Alguma dúvida aqui? Não. Tá bom, obrigada, gente. Obrigada. Vamos lá para o próximo. Interrogativas, mesma coisa do anterior, é só trocar e o will vem primeiro do que o subject, tá bom? Então, ó. Will you have been here for a year by June? Então, é uma pergunta, né? Você vai ter estado aqui por um ano em julho? Em junho? Quando der junho, você vai estar aqui, vai ter estado por um ano aqui? Deu para entender? É uma ação que começou no passado, né? Eu tô em algum lugar, né? Eu tô morando, por exemplo, em algum lugar há um tempo. E quando der junho, quanto tempo eu vou ter estado nesse lugar? Deu para entender? Ok, beleza. Segundo exemplo. Won't you have been living in Brazil for 10 years now? Você não vai ter estado morando no Brasil por 10 anos agora? Né? Então aqui é essa pergunta. E a última. We will have been living together for how long? Essa pergunta aqui é interessante. A gente usou o Future Perfect Continuous para perguntar sobre o tempo, porque a gente esqueceu quanto tempo que a gente vai estar morando junto, né? Então, a gente usou ele para saber sobre o tempo, né? Will we have, nós vamos ter estado morando juntos por quanto tempo? How long? Quanto tempo? Tá bom? Alguma dúvida aqui? Não? Não? Beleza. Se alguém tiver, gente, não se acanhem, perguntem, tá bom? Que eu reexplico ou dou uma outra forma de explicar. Não mesmo? Vou passar, tá? Que nem eu falei antes também, a gente vai usar expressions of time. Uma diferença entre o Future Perfect e o Future Perfect Continuous seria o seguinte. Vocês estão vendo aqui um número, né? Um número específico. Cadê? Ó, um tempo específico, 10 anos, junho, 2023, for hours, por horas, 3 anos. Então, aqui no Future Perfect Continuous é muito comum a gente usar expressões de tempo específicas, bem específicas, tá bom? No sentido de tipo mês, ano, horas, semanas. Então, é muito comum a gente ver esse tempo, tá? Tá especificando o tempo, né? Agora, no Future Perfect, sem o continuous, a gente vai usar mais expressões de tempo assim, ó. By the time, até, antes, quando. Então, elas não são específicas, tá bom? Não são tão específicas. Essas daqui já são mais específicas. Essa é a diferença também, tá bom? Então, quando a gente vê algo mais específico de tempo, 10 anos, junho, né? Então, a gente também tá falando de Future Perfect Continuous. Agora, pessoal, nós temos o seguinte, exercícios. Podemos fazer? Vocês vão participar? Vamos tentar? Porque essa aula aqui, ela não é longa. Eu acho que eu vou até terminar ela antes com vocês. Ela não vai dar pra gente fazer 1h30, muito tempo de aula, tá? Vamos fazer os exercícios, um de cada. Eu vou deixar os links aqui, tá? Porque aí vocês podem usar para fazer depois, estudar em casa, tá? Vocês fazem, tem como vocês checarem se tá certo ou não. E tem muitos exercícios, então vocês podem utilizar em casa para treinar, tá bom? Qual vocês querem fazer aqui do Future Perfect? 1 ou 2?
O 2 é do Agenda Web, que é aquele site que eu passei para vocês da última vez. E esse daqui, ó, o primeiro, chama Perfect English Grammar, que é um outro. Podemos fazer então o primeiro? O Grego falou primeiro. Alguém quer fazer o primeiro também? Pode ser. Pode ser? Esse daqui, como vocês já conhecem, eu vou abrir para vocês verem, tá bom? Não sei se vocês estão vendo a tela, não, né? Vou parar de compartilhar e compartilhar a guia inteira. Nossa, minha cara apareceu, peraí. Como é que faz? Ficou horrível. Compartilhar tela. Ué, tá aqui. Compartilhar a tela inteira. Vamos ver se vai dar certo. Vocês estão vendo aqui? Future Perfect Exercises? Falem ou apertem o joinha, porque eu não tô vendo vocês. Tá, é um joinha. Então tá bom. Esse daqui, como eu falei, é o do Agenda Web, né? Então a gente tem, ó, 16 e até mais. Se a gente passar aqui, 16 tipos de exercício que vocês podem fazer, tá bom? E o outro vai ser esse Perfect English Grammar, tá? Esse daqui. Peraí, deixa eu fechar aqui os anúncios. Beleza. Pode baixar em PDF para imprimir e fazer também, tá? Tem aqui o exercício. Então, esse daqui ele é todo de escrever. Basicamente, o que a gente vai fazer? A gente tem o verbo que ele quer que a gente usa, né? E aí a gente vai escrever esse verbo dentro da estrutura do Future Perfect. Qual que é a estrutura do Future Perfect, pessoal? Quem lembra? É o will have, né? Aham. O passado particípio e o complemento. Isso aí. O complemento a gente já tem, by six, certo? Então a gente tem o live. Provavelmente vocês. Pode ser que vocês não saibam o past participle do live, mas não tem Fica problema. com ed no final? No. Não. Este não. Mas vamos por partes. Então, a primeira parte aqui da nossa estrutura, qual que é? Will have. Will have. E o past participle do live é left, tá bom? Left. Deixa só eu. Eu vou escrever aqui no chat para vocês, porque aí vocês conseguem ler e ir falando para mim, tá? Então, will. Vou colocar a estrutura. Subject mais will have mais past participle mais complement. Esse é o do Future Perfect. Agora o Future Perfect Continuous é o subject mais will have been mais verbo no ing mais o complemento. Pronto, aí vocês têm as duas estruturas para a gente poder fazer o exercício. Então vamos lá. Número 1 fizemos. A gente corrige no final, tá? Número 2. Isso aqui é uma pergunta. Como é que fica uma pergunta? Quem lembra? Will. A gente tem Aí o you. o you, que é o que ele quer que a gente usa, né? Tá aqui no. Esse finish fica com ed, né? Ou ele é irregular? E não, é regular. Finished. Isso. Finished. Beleza. Número 3. Alguém se propõe a fazer? Número 3? Que não seja a Ju, porque ela já fez 2. Alguém quer? Se não quiser, pode ser a Ju. Eu acho que ninguém tá afim, não, hein? Acho que o grego tá digitando. Oi, grego. Will have, beleza. Uhum. When will
Tá, é o will have, tá certo. Mas a gente tem que colocar aqui o sujeito. E aí? Onde é que entra o sujeito aqui? O sujeito seria o we, né? Nós. Antes do have? O que vocês acham? Vamos fazer uma votação. O que vocês acham? Eu acho que sim. Antes do have? O que você acha, Grego? Se você acha que é antes do have, aperta o joinha. Apertou o joinha. Então vamos colocar. When will we have? E aí a gente tem o verbo do. O do ele tem que ficar no past participle. Alguém sabe? O past É participle do com ES? Não. O ES ele é só. Pronto. Oi? É done. Isso, Dani. O ES, Ju, ele é pro presente, tá bom? Mas é quando a gente tá falando de recipiente, tá? Tá bom. Pro presente. Eu passou da participe, né? Done, né? Isso. É Dani. Tá bom? Certinho. Certinho, Paola. Aqui a gente já tem o sujeito, então a gente não precisa encaixar ele. Então, não é uma pergunta. Vamos lá, então. She, Will tananã, have will have finished finished her exams by then. Ela vai ter terminado os exames, né? Os exames delas, as provas delas. By then. O que significaria o by then? O que vocês acham? Esse aqui a gente ainda não viu, mas é uma expressão de tempo também. Seria tipo nesse então, nesse momento aí. Seria até lá. Até lá. By then. É uma coisa bem formal esse by then, tá bom? Ela vai ter terminado as provas delas até lá. So, we can go out for dinner. Então, a gente pode sair para jantar. By then, até lá, tá bom? Número 5, já temos sujeito, não é pergunta. Beleza. Will, tananã, read. will have. Esse é com ED, né? Não, esse aqui ele é irregular. É irregular. É, ele fica igual, tá bom? Ah, Sim, fica igual. O que muda é a pronunciação, né? Exatamente, a pronúncia. É read, no presente, né? O verbo normalzinho, read. E no past participle, read, tá bom? Então, read, read. Past participle é o read, tá? Número 6, vamos lá. Isso aqui, ó, é negativa. Tem o not. won't Won't. Won't. finished. Não tá faltando nada? O have. She won't have finished work by 7. Ela não terá terminado o trabalho, work trabalho, by 7, às 7, ou até às 7, tá bom? Number 7, número 7, vamos lá. Nossa, tem um montão, hein? A gente tem até a 20. Mas tudo bem, que é bom que a gente dá uma praticada. Vamos lá. É uma pergunta. Will you Uhum. have. Aí esse complete, eu não sei como fica, não. Esse é com ED, ele é regular, tá bom? Completed, com Isso. ED. Já ia falar. Muito bem. Number 8, número 8. Já temos o sujeito, o subject. Então, não é pergunta.
Will have, né? Will have? Mas esse verbo, arrive, aí eu não sei se é só colocar a D no final ou se muda completamente, eu não lembro. Esse daqui, o arrive, a gente só acrescenta o D. Arrived. Por quê? Porque ele já termina com E. Quando ele já termina com E e ele é regular, a gente só precisa acrescentar o D. Não acrescenta dois E's, tá bom? Não. Já tem o E, então não precisa, é só acrescentar o D, tá bom? O próximo. Essa aí seria will be. Isso aí. Isso aí. We will have been. Nós vamos ter estado em Londres por 3 anos na próxima semana. Isso aqui é uma pergunta. E aí, o que vocês acham? Will she have? Esse outro aí eu não sei como fica, não. Esse aqui? É. O get, em inglês, ele vai ficar got, tá bom? É o got. Got. O que que Ele significa? Get home. É chegar em casa. Get home. Will she have got home by lunchtime? Ela vai ter chegado em casa na hora do lanche? Não, na hora do lanche não. Na hora do almoço, tá? Get home seria chegar em casa. Então, se eu falar, por exemplo, eu quero, I want to get home. Eu quero chegar em casa, tá? Get home. Na de baixo. Will you have done? Calma aí que apareceu lá de novo. Eu vou fazer outra coisa aqui. Vai ficar mais prático. Pronto. Will you, que nem a amiga falou, Have done. have done. Isso aí. Everything by 7. Very good, very good. Number 12. Número 12. É negativa. We won't. Aí não sei se tem que colocar. Perdão, não ouvi. E o verbo eat fica eaten. We won't have eaten before we come. Nós não vamos ter comido antes da gente vir. So, we'll be hungry. Então, nós vamos estar com fome. Ok? A de baixo aqui, number 13, a número 13, é pergunta. Então, vai começar. Will he have finished? Isso aí. Ele vai ter terminado his exams, as provas dele, os exames dele, when we go on holiday, quando nós entrarmos no feriado. Na de baixo. Pergunta também. E aí? Will we have arrived?
Isso aí. Very good. Então, will we have arrived by the time it gets dark? Então, nós vamos ter chegado na hora que, ou quando, né? By the time. It gets dark. Na hora que escurecer, gets dark, tá? It, a gente tá falando do tempo, no caso. Né? Do céu e tudo mais. Do período do dia. Gets dark, ficar escuro. Escurecer, né? Número 15. How long... Aí a gente vai... É uma pergunta, né? Então, a gente tem que colocar o... Will Will you you have... have... E esse daí eu não sei como fica, não. Tá. Esse aqui, alguém sabe? Alguém se arrisca? Isso aí é não. Oi? Não, Não. é com a eles. Ele é irregular. Então, how long will have you known? How long, né? Por quanto tempo você vai ter conhecido seu namorado quando você se casar? Certo? Número 16. É negativa. Won't have... esse fica com D no final? Aham. Completed. Isso aí. Número 17. 17. Will... Ah, não, é won't. Isso, é won't. Quase certo, em grego, quase certo. Pode ser o will not, tá bom? Ou won't have finished. Tá? Então tem que colocar um not, porque ele mandou um not aqui, entendeu? Só por causa disso. Então, I will not have finished the essay by the weekend. Eu não terei terminado. O essay seria redação, tá bom? Redação ou artigo no final de semana. Número 18. Will she have finished? Why will she have finished the cleaning by 6? Por que ela vai ter terminado a limpeza às 6, né? Às 6 horas. Número 19. How long? Peraí, prof. Desculpa por um momento. How long will you have been in this company when you retire? Have been. Então, how long will you have been? Por quanto tempo você vai ter estado in this company, nessa companhia, nessa empresa, né? When you retire. Retire é aposentar, tá bom? Quando você se aposentar. E a última, pra gente terminar e fazer a correção. Won't have. E esse daí fica irregular, eu não sei como fica, não. Ok, é o gone. Gone, tá bom?
Sabe o Don? O Dan? No inglês? Uhum, O do? O go é a mesma coisa, gone. Tá? tá bom. Vamos corrigir agora? Vamos ver se deu tudo certo? Bora ver. Uhul! Erramos? Por quê? O que faltou aqui, pessoal? O have. O have. Isso aí. Prontinho. Essa aqui, vamos lá. Certinha. Certa. Olha, estamos acertando tudo, hein? Vocês estão bom. Vocês estão bom. Minha dog falando pra vocês. Vocês estão bom. Estão estudando. E a última. Isso aí, pessoal. Parabéns, viu? Conseguimos todas. Vou parar aqui de compartilhar. Vocês vão ver minha cara feia. Seguinte. Lá nos slides tem os links, tá? Então vocês podem dar uma olhada neles depois, fazer mais exercícios. Se vocês procurarem no Google, vão ter vários, tá? Present Perfect Exercises, Simple Past Exercises, Future Perfect Exercises. Vocês vão achar um monte. E naquela agenda web também que eu mandei para vocês da última vez. A sogra tá no quarto. Sem problemas, grego. Então tá? Vocês têm alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Não? Não. Então tá bom. Espero que vocês tenham gostado. Todo mundo cansado. Só 7 pessoas se mantiveram aqui na aula. Então, muito obrigada por vocês que vieram, que conseguiram estar aqui num sábado de manhã. E é isso. Se tiverem alguma dúvida, mandem mensagem, tá? A gente responde. E bom final de semana. Nos vemos no próximo. Obrigada, professor. Bom final de semana. No final de semana. Vou de gravar.